Aprovação na tentação. Mateus capítulo 4, de 1 a 11 está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. A primeira coisa que aprendemos neste episódio é que ninguém escapa da tentação do inimigo. Nem mesmo Jesus Cristo escapou. Outra coisa, muitas vezes é o próprio Deus que permite a tentação para nos provar, principalmente para ficar provado se de fato somos aquilo que dizemos ser ou não. Deus sabe, mas nós precisamos passar por isso para saber, e o mundo também precisa ver. Então, da mesma forma que Jesus foi tentado, nós também somos. E se nós não tirarmos as lições que precisamos e o que o Espírito quer nos ensinar, não passaremos nas provas das tentações. Então, quais são as lições que tiramos da tentação de Jesus, para também sermos aprovados assim como ele foi? Quando Jesus diz no versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o que aprendemos? Primeira lição: nós precisamos do alimento para o corpo, ou seja, do alimento para o físico, para o corpo, embora que não haja nenhuma novidade até aí. Só que é importante entendermos que precisamos trabalhar para este alimento, mas quem providencia é Deus. E nós precisamos pedir, e Ele está pronto para nos atender. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Faz parte da oração modelo que Jesus nos ensinou. E em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz para não ficarmos preocupados ou ansiosos por isso. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas necessidades serão supridas. Por isso nós conhecemos muitas pessoas que trabalham bastante, porém passam privações nas necessidades básicas. E veja que maravilha, em Mateus capítulo 14, versículo 13, ele faz a multiplicação dos pães e peixes para alimentar uma multidão. Também temos o exemplo do povo israelita no deserto, que foi sustentado por 40 anos por Deus. Temos a viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17, que primeiro serviu o homem de Deus, depois Deus supriu suas necessidades de forma abundante. Por isso que Davi diz com toda a convicção no Salmo 23, versículo 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então trabalhe, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ore, peça, agradeça, e Deus suprirá abundantemente suas necessidades materiais para uma vida digna e saudável. Segunda lição: nós precisamos de alimento para o espírito. Assim como precisamos de alimento para o corpo, precisamos também para o espírito. E qual é o principal alimento do espírito? O que sai da boca de Deus, ou seja, a sua palavra. E nós precisamos nos alimentar dela para termos um crescimento sadio. Por isso que em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, está escrito: crescei na graça e no conhecimento. A palavra vai dar fortalecimento e crescimento. O apóstolo Paulo fala para os cristãos deixarem de ser crianças, pois assim eles serão enganados facilmente.
Então eles precisam crescer na verdade da palavra de Deus. E em Hebreus capítulo 5, versículo 12, fala de um grupo que já era para ser adulto, mas como não se alimentava da palavra como deveria, continuava como criança. Interessante que Ezequiel tem uma visão onde Deus manda ele comer um rolo, onde continha a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 2, de 8 a 10 e capítulo 3, de 1 a 3. E aconteceu o mesmo com o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 10, de 8 a 11. Deus manda que ele comesse a palavra. A falta deste alimento leva o homem tanto à morte física como espiritual. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Precisamos ter fome da palavra, pois vai chegar o dia que muitos vão procurar desesperadamente por este alimento e não vão encontrar. Amós capítulo 4, de 11 a 13, está escrito: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede e de fome. Não podemos fazer parte deste povo, então vamos nos alimentar da palavra. Vamos orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos adorar, vamos nos consagrar, que também são outras formas poderosas de nos alimentarmos espiritualmente. Terceira lição: o inimigo vai agir em nossas fraquezas, principalmente em nossas necessidades. Ele vai nos desafiar, principalmente na nossa fé, nossa posição diante de Deus. Ele falou para Jesus que estava debilitado fisicamente e com fome, no versículo 2. Se tu és o Filho de Deus. Ele tenta nos confundir para fazermos exatamente aquilo que ele quer. E ele nos oferece aquilo que pedimos e esperamos de Deus. Ele oferece o alimento físico, o pão, e também oferece fama e poder. Ele ofereceu para o Jesus homem, versículo 9. E ele oferece também o alimento espiritual, mas um alimento corrompido ou contaminado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, ensinos de demônios. E às vezes estes alimentos são oferecidos na própria igreja. E geralmente o inimigo faz isso nos nossos momentos de carência e fraqueza. Quarta lição: precisamos conhecer, entender e viver a palavra. O inimigo usou a própria palavra contra Jesus Cristo, pois ele conhece muito bem as Escrituras, mas conhece a letra e usa de forma distorcida, enganosa, tendenciosa e conveniente para nos confundir e nos enganar. Só que Jesus não usou nenhum poder sobrenatural ou divino para vencê-lo. Ele usou a própria palavra de forma correta para combater e vencer. Por isso que a palavra é representada pela espada, arma de defesa e ataque, e também de 2 gumes. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo e todos nós, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então precisamos ser instruídos na palavra, pelos mestres e principalmente pelo Espírito Santo. E acima de tudo precisamos ser obedientes e não somente ouvintes da palavra, conforme fala Tiago capítulo 1, versículo 22. O inimigo também conhece a palavra, melhor do que qualquer um de nós, mas ele já está condenado. Sabe por quê? Ele conhece, mas não obedece. Quinta lição: o inimigo nos oferece poder e fama. É uma das últimas e maiores propostas do inimigo. Fama, poder, dinheiro, sucesso. Quando a pessoa coloca seu coração nestas coisas, a pessoa está caindo na idolatria e abandonando Deus.
Lucas capítulo 12, versículo 34 está escrito: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deus agora nos pergunta: onde está o nosso coração? Deus é o nosso tesouro? Ele é aquilo e quem nós mais amamos e priorizamos? Veja o que Cristo fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Quando alguém faz isso, é idolatria e já está infringindo o primeiro mandamento do Decálogo. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Por isso Jesus fala para o inimigo no versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que ocupa uma alta posição: eu não sou evangélico por causa da minha posição. Quantas pessoas deixam Cristo por causa de posição? Quantos abandonaram a Cristo por causa da fama? Elvis Presley, Jessé, Michael Jackson, Whitney Houston e quantos conhecidos nossos fizeram isso? Por isso precisamos tomar bastante cuidado e pôr estas lições em prática, pois do contrário podemos cair também nesta tentação. A vida terrena é passageira, mas é nela que adquirimos o passaporte para uma vida eterna e perfeita. E em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele diz: pois o que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus nos ama e tem poder para nos dar tudo, nesta vida e na vida que está por vir. Com Ele passamos em qualquer prova ou tentação. Com Ele somos mais que vencedores. Por isso que está escrito em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você aplicar os ensinos de Cristo e se unir a Ele, fazendo dele seu Senhor e Salvador, com certeza você vencerá tudo e todos, principalmente as tentações. Amém? Quero orar por sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença para apresentar esta pessoa que ouviu, mas não recebeu em seu coração esta palavra. Eu peço para que todas as barreiras e ações do inimigo venham ser destruídas e o seu coração se abrir para receber a Tua palavra e ser transformada pelo poder da Tua palavra. E aceitando principalmente o senhorio de Cristo em sua vida, para obter assim vitória em tudo. Para você que recebeu esta palavra e quer ter uma vida transformada, de vitória e aprovação, e também está recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, eu peço que Deus perdoe todos os seus pecados e lhe dê uma nova vida, uma nova história na terra e no céu. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe e lhe faça vitorioso, vitoriosa em tudo.